All right, we're back. Okay. All right, so can I see the menu? You said yes, of course. Can I pay contactless? Pay contactless. Que negócio britânico da bexiga. Pay contactless. O Pay eu sei que é pagar. Agora o que demora contactless? Sem contato. Pagar online. Pagar online. É, negócio de britânico mesmo. Seria como Pay online. online mesmo. Can I Pay pay online. over? Na verdade, pode ser pay online, pay over the phone, né? Se fosse aqui no inglês americano, can I pay online? Can I pay over the phone? Over the phone. Eu fazia muito isso na época quando eu morava nos Estados Unidos, trabalhava na Domino's, não tinha internet, ela ainda não tinha tanta força, né? Então, assim, depois começaram a vir ordens online. Mas assim, era tudo por telefone. Então, can I pay over the phone? Can I pay through the phone? Tá? Can I try on these jeans? A mesma resposta é a mesma, né? Can I try on these jeans? Certo? Can you help me carry these bags? Né? Can I sit next to you? Né? Aqui, vamos lá, vamos deixar você fazer aqui. Como é que ficaria? Até para praticar esse can I, can you. Como é que ficaria aqui? E o verbo, né? O verbo também, né? Can I have a vanilla ice cream? Ice cream. Can I have vanilla ice cream? Very good. Very good. Que diabo é vanilla? Ah, Vanilla. sim, sei, isso é Baunilha. baunilha, né? Baunilha. Baunilha é uma coisa sem futuro, ninguém sabe que diabo é baunilha. Baunilha. Can I have vanilla ice Borrow, cream? E aí? E aí, como é que ficaria? Can I have a vanilla ice cream? Ok. Yes, you can, sir. Be careful, sir, because you might get sick. Next. Vamos lá. Como é que ficaria o próximo? Can I have a bowl? Esse bowl. Borrow é pegar emprestado. Então aqui não vai ser have. A gente não vai usar o verbo have. Só can I borrow? Can I Bowl. borrow your dictionary? Esse emprestado aí já é diferente do lend, né? Isso. Lend? Poderia ser lend aí, não, né? Não. Aí teria que ser assim. Can you lend me? Can you lend me your dictionary? Can I borrow? Borrow é pegar emprestado. Na verdade, se a gente fosse traduzir, seriam dois verbos aí, né? Pegar emprestado. Lend é emprestar. Eu sei que é meio complicado. E a mesma coisa, pegar um dinheiro emprestado. Pegar emprestado. Se você usa o verbo borrow, aí você diz assim, can I borrow $20? Aqui, ó, no exemplo aqui, ó. Você vê que ela usa lend me. Lend. Lend me, me emprestar. Borrow, não precisa. Could you borrow? Can I? Aí seria can I. Can I borrow 20 pounds until tomorrow? Quer dizer, eu posso pegar emprestado. É como se a ação fosse sua, pertencesse a você. E lend é a ação, é da pessoa a qual você está pedindo, entendeu? Pouquinho estranho para a gente, mas é dessa forma que funciona. E aqui, fica como? Então, Lembra o que é stamps? Stamps é uma coisa que praticamente não se usa mais no dia de hoje, que é selo, né? Esses livros eles vão ficando para trás mesmo. E aí, como é que ficaria se você fosse pedir alguns selos a alguém? if you have, Aí seria can I? Can I have? can I have, can I have some stuff? Can I have some stamps, né? Se você for falar, você poderia falar can I have
Aqui o tamanho, né? Can I have some stamps? Ou você teria que usar o verbo give para could you. Aí poderia ser can you, né? Or could you give me some stamps? Tá? Então, aqui precisaria do verbo give. Could you give me some Com stamps? have, né? Não usa com have. Aí aqui, se can I com have. Can I have some stamps? Okay. Uhum. All right. Give me a lift. Pronto, aí tá o exemplo, né? Could you give me a lift? Could you give me? Aí ficou fácil, né? Could you give me a lift? Lift, nesse caso aqui, no inglês britânico, significa uma carona. Could you give me a lift? Seria carona. No inglês americano é uma ajuda. Could you give me a lift? Seria o equivalente a uma ajuda. Could you give me a lift? Significa me dar uma ajuda em alguma coisa, de uma maneira geral, né? Vê E que se fosse engraçado. carona no americano? Could you give me a ride? Could you give me a ride? A ride seria a palavra mais... Mas could you give me a lift também, porque uma carona não deixa de ser uma ajuda, né? Mas se no inglês americano falar, could you give me a lift? A pessoa teria que explicar. Ok, how can I help you? Oh, no, I need a ride to go to my work. Oh, ok, no problem. Ok? Tá? Ah, ok? E lift também significa elevador no inglês britânico. Mas aqui você vê que dentro do contexto não faz sentido. Give me a lift, could you give me a lift? Poderia me dar um elevador? Não, ninguém precisa de um elevador para nada, né? Muito menos dado. Ok. A return ticket to Oxford. Could you return ticket to Oxford? Could you give me a return ticket to Oxford? Or can I have a return ticket to Oxford? Ok? Ambas as situações estariam corretas. E aqui? Do me a favor. Favor é o quê? Por favor. Oxe, a gente acabou de dizer que era lift. É outra forma. Aqui no inglês, lembra que aqui no britânico, inglês britânico, significa dar uma carona. Aqui, do me a favor é fazer um favor. Se fosse no inglês americano, seria could you give me a lift? Seria um favor, uma maneira informal, né? Inclusive, até mais informal ainda, os americanos falam could you give me, ao invés da palavra lift, eu usar a palavra solid. Hoje é muito comum. Could you give me a solid? Sou estranho pra caramba, né? Could you give me a solid? A solid é um favor também. Ok? Porque eu não sei. Can I have do favor? Fica estranho, fica. É. Could you Uhum. give Could me a favor? you? Could you? Could you give me? Não, fica estranho. Não. O verbo já está aqui, ó. É, Could you? could you do me a favor? Could you do me a favor? You do a favor, né? Então, could you do me a favor? Você pode me fazer um favor, tá? Ok? Uhum. Não é make. Muita gente tem o hábito de usar make. Could you make me a favor? E faria todo sentido, né? Porque em como é que se diz? Situações, já vi em vídeos, quando usar do e make. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Mas Uhum. realmente você tem que aprender quando usar um e quando usar outro. Porque eu já vi, não, make é quando você está manufaturando algo, do é quando. Mas cada caso é um caso, é incrível. Tem que saber o de cada um. Ok. Very good. A gente praticou legal isso daqui. Agora a gente vem para uma parte muito interessante, o writing
mais a formal email, né? Mas no caso aqui, applying for a job, ok? Então é muito comum, né? Obviamente você vai chegar lá, ninguém chega por cima, né? Ninguém chega no topo da carreira quando imigra para algum lugar, sempre começa, todo mundo começa do começo, né? Começa de baixo. E você certamente vai passar por vários empregos, até você chegar numa posição, numa situação que diz, não, aqui eu estou confortável, estou me sentindo bem, mas para isso você vai ter que preencher várias aplicações no meio do caminho. Então, applying for a job. Então, vai ser interessante para você. Então, vamos lá. Luke is a student. Luke is a student. He wants a holiday job. O que é um holiday job? Job. What's a holiday? Que a gente aprendeu no inglês britânico. O que é que significa holiday? Então, No, férias, né? no britânico é férias, não é isso? Então, he wants a holiday job. O que é um holiday job? Trabalho de férias. Um trabalho de férias, né? Ele é um estudante, Luke é um estudante, e ele está querendo um trabalho, pagar um dinheirinho nas férias. É muito comum. Aqui no Brasil não tem esse hábito, não, mas lá os jovens, os adolescentes, nas férias, tudo querem ganhar um dinheirinho. Então, read the information about him. Ask and answer some questions with a partner, ok? Então, a gente tem algumas informações aqui sobre Luke, aqui ó, no application, no job application dele, tá certo? Eu vou fazer a pergunta e você procura a resposta aqui, ok? Ok? Ok. Então, vamos lá. What's his name? What's his name? Luke Harrison. Luke Harrison. What's his address? 75. Esse ST se pronuncia como? Street, Street. né? Street. Street. Back. Bath. BA2. Se pode dizer assim, não. Pode. BA2. For AA. EE. For EE. EE. What's his email address? Look that. Uh, Luke dot. 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 That. Look that. Deixa agora para soletrar. E aí? É bom para praticar. É bom para praticar. Faz tempo, né? Deixa eu pegar o meu alfabeto aqui. O H é como? H é? Lembra da musiquinha? A, B, C, D, E, F, G, H. Né? H. Mas tem todos os outros. Deixa eu achar meu alfabeto aqui. Oh, come on. O próximo é fácil. H, O próximo é fácil. E, H, A. Isso daqui. R, né? R. R, 6. Aham. Arroba. Como é que é arroba? Arroba. Arroba é? At, At. né? At. At. Aí pode dizer Yahoo aí, não. Não, porque não é Yahoo. É Yahoo. É Yahoo, Yahoo, não é Yahoo. a gente me chama, né? Yahoo.com. Yahoo.com. Sabe por que que ele bota aqui Yahoo e não Yahoo, né? Sabe por que não? Não. Porque se ele botasse Yahoo aqui, ele ia ter que pagar direitos autorais ao Yahoo, né? Aí aqui ele bota Yahoo, não precisa pagar nada a ninguém. Yahoo. É. Ok, what's his phone number? 557 Uhum. 888
4, 5, 3. Very good. Triple Eight foi quase igual a uma empresa lá chamada Triple H. Tem uma empresa lá chamada Triple H, que é HHH. Não, mas aí seria, não sei se é Triple H, não sei se é assim. Ah, acho que é assim, HHH. Triple H. Ah, que é uma empresa que não sei porque que não tem aqui, não tinha, não tem no Brasil. Acho que é por causa das empresas de seguro. Que você só pagava pelo serviço deles, assim, você paga um valor anual, acho que era um valor barato, era 20 e poucos dólares por ano. E se seu carro quebrasse em algum lugar, se você ficar sem gasolina, se o seu pneu furasse, eles vão lhe dar uma assistência, entendeu? Tu já falou sobre ela. Oi? Tu falou sobre essa empresa. Falei sobre o Triple A H. pessoa, a pessoa só chama na hora que precisar, né? Isso. Nos Estados Unidos, pelo menos quando eu saí de lá, eu não sei mais se é assim, mas era muito, muito popular, porque era barato. Se eu não me engano, era 20 e poucos, era 30 e poucos dólares por ano que você pagava, e você ficava com esse serviço, entendeu? Então você tinha direito a X atendimentos, entendeu? Uhum. Mas mesmo assim, se você ultrapassasse, você poderia ligar para o Triple H e sairia mais barato. Vamos dizer, seu carro quebrou e você quer rebocar seu carro. Até 3 reboques por ano. Mas a partir do quarto, se custasse 200 dólares, sairia por 100. Entendeu? Então, assim, serviço muito bom, velho. Eu não sei por que no Brasil nunca pegou, né? Bom, vamos lá. Aqui, what's his present job? What is his present job? He's a student. He's a student. What was his last job? Was? What was his last job? What was in the past? Sim, sim. What was his last job? Uhum. He was ski, não, né? Ski. Ski Institution. instructor in Austria. Instructor in Austria. Okay? What does he like doing? What does... Eu vou até colocar aqui para dar uma relembrada. What does... Oxe, vou ter que ler também hoje. What does he like doing? Por que que eu coloquei aqui what does? Lembra, não? Por que que eu usei does aqui? Não, o que ele gosta de fazer? Não, por que que eu usei o verbo auxiliar does? Porque é uma pergunta na terceira pessoa, né? Isso. Terceira pessoa do singular. What does Uhum. he like doing? Tá? Então, Sim. what does he like doing? He likes skiing, travel, and play guitar. You playing the guitar. How old is he? 22 years old. He's 22 years old. Can he speak other languages? He speaks two languages, French and German. Very good. Mas só cuidado com a pergunta. Eu perguntei assim, can he speak different languages? Oh, yes, Yes. Yes, he can. he can. Aí na sequência eu poderia perguntar, what languages does he speak? Okay. He speaks French and German. Very good. Então percebeu aqui que é um application, né? Job application. A gente chama isso de job application quando você coloca suas informações pessoais, tá bom? Um job application, obviamente, ele é um pouquinho mais complexo do que isso daqui. Isso daqui seria só, digamos assim, praticamente a parte de informações pessoais, né? Mas é muito comum ter um job application. É um documento, é um formulário. Por exemplo, você tem a sua farmácia. É muito comum nos Estados Unidos, quer dizer, eu não sei mais também, né? Que é aquela história. Com a internet, tudo agora muda tão rápido. Mas na minha época, você chegava na empresa e dizia assim: I'd like to have a job application. I'd like to apply for a job.
Aí toda empresa ela já tem um formuláriozinho, que ela tem várias cópias, aí entrega aquele aplicante. Aí a pessoa preenche e entrega ao gerente. O gerente guarda para quando precisar de pessoas para trabalhar. Beleza assim? Então vamos lá. Read the advertisement for tourist guides. Why do you think Luke is interested in this job? Então aqui, ó, isso é uma cidade, né? Deve ser uma cidade turística lá na Inglaterra. The beautiful and ancient city of Bath wants tourist guides, ok? Então, the beautiful and ancient. O que é ancient? O que significa ancient? Ancient. Ok. Ancient significa? Enchente. Não. Antiga. Antiga. Ancient. De E antigo. é, não poder dizer old, não? Pode, mas não é exatamente a mesma coisa. Ancient é no sentido de antiga, de historicamente falando, histórico. Assim, por exemplo, a gente não diz assim, we're studying, hoje a gente não fala old story, né? A história não é dividida em várias partes, né? Por exemplo, não faria sentido dizer old history. Old Mas esse history. ancient serve tanto para o britânico quanto para o americano. Isso. Nesse caso, aqui, ó. Old history. Não, aí seria equivalente a velho. Velho. Aqui, antigo, ancient. Ancient, história antiga, né? Aquela história que a gente vai estudar. Os gregos, os egípcios, né? História antiga. Ancient. Tá? Ok? Ok. City of Bath wants tourist guides. O que é tourist guides? Turístico. Guias turísticos, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, é um anúncio, né? Aqui é um anúncio chamando pessoas para trabalhar. Are you over 18? Over. Ele está pedindo para contratar pessoas com 18 anos? Não. Aqui, are you over 18? O que é que ele está pedindo? Você tem mais, né? De Mais. 18 anos. Over 18. Então, não 18, mas mais de 18 anos. Do you like talking to people? Né? O que é que ele falou aqui? Você gosta de falar com pessoas. Gosta de falar com pessoas. Do you know Bath well? Você sabe. Agora, esse dessa você. Bath é o nome da cidade. Aqui é o nome próprio, o nome da Então cidade. você conhece Beth bem. Você conhece isso, conhece Bath bem. Can you speak any foreign languages? Fala alguma língua estrangeira. Alguma, né? Algum ou qualquer. Can you speak Uhum. any foreign language? Assim, qualquer língua estrangeira. Are you free from July to September? Você tem tempo livre de julho a setembro. Né? Você está livre, né? Você está livre de julho a setembro. Ok, very good. Write Ah, an porra, email. as férias dele lá é de julho a setembro, é? De escola é. Ixi, De é julho a 2 meses de setembro. férias. Na verdade, nos Estados Unidos é mais. Na verdade, nos Estados Unidos começa um pouquinho antes. Depende do estado, né? Depende do estado. Na Flórida, na verdade, não, na Flórida começa comecinho de julho, os meninos já estão saindo de férias assim no comecinho de julho, estourando, estourando assim, na segunda semana já estão entrando de férias. Aqui na escola americana também é a mesma coisa. Na escola americana. Comecinho de junho já estão entrando de férias, aí também eles voltam na segunda quinzena de agosto, entendeu? No norte vai até o fim de junho, vai até o fim de junho, e eles começam logo depois do Labor Day lá, que é o dia do trabalho deles, geralmente é dia 1º de setembro. O feriado deles de dia de trabalho é 1º de setembro. Aí logo depois do feriado já começam as aulas, entendeu? Então, assim, from July to September, na verdade é July and August. September já começam as aulas, entendeu? Agora, faculdade começa lá para o dia 15 de setembro, entendeu? Inclusive, Débora e Catarina, quando foram agora, né? Elas foram agora, em agosto,
foram no comecinho de agosto para se organizar, assim, mas a faculdade mesmo começou assim, acho que de dia 10, dia 15 de setembro, foi que começou a faculdade. Ok? E Débora. Ok. Alright, então, read and complete Luke's email applying for the job. Então, vamos lá, Luke vai mandar aqui para essa empresa aqui, né? Então, subject, né? Subject, como é que fala quando a gente escreve uma mensagenzinha do e-mail? Caramba, como é que é em português? Como é que é? Não lembra, não. Subject. Subject, assunto, né? Assunto. Sim. Assunto, né? Job as a tourist guide. From, aí ele vai botar o e-mail dele, né? De onde tá vindo e to, para onde vai. To Linda Yates, Yates at cometobath.com. Então vamos lá. Dear Miss Yates. E aí, vamos ler e tentar completar? Vamos ler e tentar completar? I'm Eita, faz o seguinte, tira uma foto aqui, porque vai ajudar a responder. okay. Ok? Então vamos lá. I am interested. Vamos lá. I'm interested in job of best. Acho que é, né? Não, I'm interested in the job of. Qual o tipo de trabalho? Ah, é, Qual o tipo de é, trabalho? seria guia turístico? Tourist guide? Tourist guide. Tourist guide. Ok? I Podia am botar interested. de férias, trabalho de férias, mas ele vai trabalhar de dia, né? Isso, ele vai ser guia turístico. Enquanto ele está de férias, ele é de uma cidade turística, conhece Uhum. bem a cidade, fala várias línguas, então ele vai ganhar um dinheirinho trabalhando como guia I'm, turístico. I'm 22 years old Uhum. and I, Aí, olha o address dele, o address. uh, I live in Bath. I live in Bath. I am a, I am a student at Durham University. So I am I am vacation. vacation, mas no Vacation inglês não, britânico. é holiday. Ah, I'm Eu estou free. livre, I'm Também. free from Poderia ser on holiday, sempre lembrando que vem com a preposição on, né? I am on. on holiday, mas I am free from I'm free mid-June from mid-June until, ó, tá until vendo que até until, aqui ele colocou until, tá? botou toda Until, the end of September. olha, até o fim de setembro, caramba. Until the end of September, caramba. Ok. Então, férias é Last boa, né? last winter I was Eita, aí quebrou, né? Ah, não, last job. uh, I was a instructor in Austria. Ski instructor, so Structure, é difícil de falar. instructor E in a na, holiday resort in Austria. uhum. I I Qual o verbo que I can indica? speak Uhum. two languages Two languages. quite well, French and German. And I like work
with people very much. Uhum. I was born in that, so I know the city very well. In that. Indeed, indeed. Indeed. Esse indeed é como reforçando ainda mais, né? Very well. Nem precisava desse indeed aqui. I know the city very well, indeed. Certamente. Indeed é equivalente a certamente. Eu acho que Tá? até uma rede social que o nome é Indeed, eu É, acho. eu conheço a cidade muito bem, certamente. Nem precisava do indeed aqui, mas tudo bem. E aqui? I look forward the hearing from you. I look forward to hearing from you. Aqui. Yours sincerely, sincerely, Sincerely. Yours sincerely. looking Harris. Luke Harrison. Ok, very good. Então vamos dar uma observada. Esse sincerely é o quê? É o equivalente a gente, quando a gente não está terminando um e-mail ou uma carta, a gente não escreve assim, atenciosamente, né? Ah, Sinceramente, né? Então, era exatamente sobre isso que eu ia falar agora nesse momento, sobre a estrutura de um e-mail, que é exatamente igual à estrutura de uma carta, tá certo? Inclusive para exames de proficiência, a gente costuma dizer isso aos alunos. Se aparecer para escrever, porque são, por exemplo, no FCI são duas atividades. No, tanto no seu caso, né? No IELTS, que é para quem vai migrar, ou o TOEFL, para quem vai estudar fora, também são duas formas, então são duas atividades escritas. Então, no FCI, geralmente aparece carta ou e-mail. Ambas é a mesma estrutura, exatamente a mesma estrutura. Como é que funciona? A gente sempre vai colocar o dear, né? Colocar o título da pessoa, se for uma carta formal, aí tem e-mail e carta. Tanto o e-mail pode ser formal ou informal, quanto a carta pode ser formal ou informal, a estrutura é exatamente a mesma. Então, Dear Miss Yates. Eu colocaria uma vírgula aqui. Tá? Eu estou sentindo a falta da vírgula aqui. Dear, vírgula, Miss Yates. Mas tudo bem, aqui não está. Então, a gente vai colocar sempre esse títulozinho aqui, com o nome a quem a gente está se dirigindo. A gente vai montar a estrutura da carta ou do e-mail, falando um pouquinho da gente, introduzindo, falando um pouquinho da gente, e depois falando sobre o tópico a ser discutido. Tá certo? uhum. Que no caso aqui, ele fala a respeito dele e depois ele diz, né, sobre o que é o e-mail. No final, look forward to, isso daqui é um verbo frasal, a gente chama aquele phrasal verb, né? Aqui é um phrasal verb de 3 palavras, look forward to, isso daqui é um verbo só. I look forward to hearing from you. Então, a gente sempre tem uma frasezinha de efeito no final, né? E aqui ele diz, no caso, look forward to, é assim, estou ansioso para ouvir de você, né? Estou na expectativa de ouvir de você. E aquele que a gente também usa aqui no português, aqui tem várias formas. Tem yours sincerely, aqui tem vários. Pode ser truly yours, tem vários. Sempre vai ter esse yours, né? Não, não. Se for mais informal, cheers, aqui é mais informal. Yours sincerely já está ali embaixo. Deixa eu ver. Man, tem tantos, cara. Agora eu não consigo. Truly yours, cheers. Best wishes. Best wishes. Ah, yours truly. Aqui o inverso poderia ser yours truly. Então, assim, tem vários. A gente geralmente coloca atenciosamente e só, né? O da gente é atenciosamente e por aí vai. Mas no inglês tem muitos que a gente pode colocar essa frasezinha e o nosso nome no final, tá certo? Geralmente funciona dessa forma. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Sim. Não, não é tranquilo, né? Então vamos lá. Aqui, read this advertisement for a job. What is the job?
answer the questions about you. Aí aqui você vai escrever sobre você, tá certo? Write the name of your town. Então vamos lá. Como é o nome da cidade que você mora? É Paulista ou Abreu Lima? É o quê? Abreu. Abreu, né? Abreu e Lima. Como é que escreve aqui, meu Deus? Anyway. Abreu e Lima. So, the international school in Abreu e Lima wants a receptionist. Então, você vai responder essas perguntas aqui, tá? Do you like working with people? Henrique. Yes, Yes, I. I do. Yes, I do. Can you speak two languages and English? No, No. I still learning. Come on, you can speak English quite well. And you can speak Portuguese, and you can maybe get by with Spanish. No? Spanish? Yeah? A little bit? No, Come on. no. Todo mundo que fala português também fala um pouquinho de Spanish. Quer dizer que fala bexiga nenhuma. No dia que tu falar com espanhol, tu vai ver que tu não sabe nem nada. Eu trabalhei, meu filho, com 1 ano trabalhando com falante da língua espanhola, e me virei. Olha, Era, pode ter uma ideia. Eu comprava num armazém de português lá em Olinda. hum. Às vezes, quando ele começava a falar, ele dizia, é o que, rapaz? Aí ele, não, porque é o significado de vocês. Ah, mas, rapaz, com português se enrolasse, caramba. Eles têm umas coisas diferentes da gente, viu? Eu tô ligado. Ok. Do you have experience working in an office? Yes, Yes. Yes, you do. yes. Okay. All right, very good. Can you use a computer? Yes, I can. Yes, you can. Okay. Do you know your town very well? Do you know Abreu Lima very well? No, Até favela? no, I don't know. Não, não tem muita favela em Abreu Lima, não, né? Ou tem? Tem, não. Não sei, eu não conheço muito bem. Não conhece, não. Conhece mais paulista, né? Não conheço Paulista também, tanto assim, não. É? Ok. All right. Então, vamos lá. Email Ann Watson, director at Watson at international.school.com. Então, a gente vai agora fazer o seguinte, escrever, né? Na verdade, isso vai ser uma tarefa de homework. Você vai escrever um e-mail para Ann Watson, tá certo? Aqui, ó, vou colocar aqui. Você vai fazer do mesmo jeitinho aqui. Vai escrever subject, from, to, tá certo? Com as informações e vai escrever um e-mail feito Luke Harrison escreveu para Linda Yates. Respondendo, lembrando que tem que responder todas essas perguntas aqui no seu e-mail. Beleza? Esse daqui vai ser um homework para você. E aí,